que o Capture a Bandeira é a tradição do acampamento Meu Sangue, você já sabe. E as regras deste jogo cordial entre campistas, nós já trouxemos no último vídeo aqui pro canal. Mas, você se lembra como foi o primeiro Capture a Bandeira que Percy participou? E aí, quer lembrar todos os detalhes enquanto nos preparamos para a série da Disney Plus? Vem comigo então! Fala, meus semideuses! Meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos de volta à Colina Meu Sangue. O acampamento Meu Sangue possui muitas tradições e jogos que nos preparam para uma batalha real. Se você for inscrito aqui no canal, vai saber de todas as novidades sobre o universo de Percy Jackson. E como um bom semideus, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das novidades das obras de Rick e das adaptações que estão por vir. Agora vamos relembrar um pouco como estava a situação no acampamento Meu Sangue antes de começar o Capture a Bandeira. Recém-chegado ao acampamento, depois de já ter enfrentado o Minotauro e a filha do Deus da Guerra, que já fizemos 2 vídeos de Veja Como Foi, que ficarão aqui nos cards para quem quiser relembrar, Percy se acomodou em uma rotina que parecia quase normal. Se descontarmos o fato que, em vez de aula com humanos, ele agora tinha aula com sátiros, ninfas e um centauro. Todas as manhãs ele tinha aula de grego antigo com Annabeth, e no resto do dia ficava tentando alternar atividades ao ar livre, procurando alguma coisa em que fosse bom. Mas ele não era tão forte quanto os garotos de Ares, nem tão bom em arco e flecha como os garotos de Apolo. Não tinha perícia de efeitos com os metais, nem o jeito de Dionísio com as vinhas. Ainda havia aquela disputa entre Percy e Clarissa após a Batalha do Banheiro, em que toda vez que ele ia para a esteira com ela, Clarissa acabava com ele e murmurava em seu ouvido que vinha muito mais por aí. A única coisa em que era mesmo excelente era a canoagem. E essa não era o tipo de habilidade de herói que as pessoas esperavam no cara que venceu o Minotauro. A cada dia que passava, Percy foi se acostumando cada vez mais com o acampamento Meu Sangue. E aí então, finalmente chegou o dia do Capture a Bandeira. E aquela noite possuía uma agitação maior do que de costume. Após o jantar, quando os pratos foram levados embora, a trombeta de caramujo soou e todos os campistas se postaram juntos às suas respectivas mesas. Os campistas gritaram e aplaudiram quando Annabeth e 2 de seus irmãos entraram correndo no pavilhão, carregando um estandarte de seda. Tinha cerca de 3 metros de comprimento e reluzia em cinza, com a pintura de uma coruja em cima de uma oliveira. Já do outro lado do pavilhão, Clarissa e suas amigas entraram correndo com outro estandarte de tamanho idêntico, mas vermelho brilhante, com a pintura de uma lança cheia de sangue e uma cabeça de javali. Percy perguntou a Luke se Ares e Athena sempre lideraram as equipes, e Luke disse que nem sempre, mas frequentemente. E aí Percy perguntou de que lado eles estavam. E Luke respondeu que tinham feito uma aliança temporária com Athena e que aquela noite iriam tirar a bandeira de Ares e que Percy iria ajudar. As equipes então foram anunciadas. Athena tinha feito uma aliança com Apolo e Hermes, os 2 chalés maiores. Já Ares tinha se aliado a todos os outros, Dionísio, Deméter, Afrodite e Hefesto. E então, de repente, Quiro bateu o casco no mármore e anunciou: Heróis, vocês conhecem as regras. O riacho é o limite, a floresta inteira está valendo. Todos os itens mágicos são permitidos. A bandeira deve ser ostentada de modo destacado e não deve haver mais de 2 guardas. Os prisioneiros podem ser desarmados, mas não podem ser amarrados ou amordaçados. Não é permitido matar nem aleijar. Servirei de juiz e médico do campo de batalha. Armem-se. E com isso, ele estendeu as mãos e as mesas se cobriram de equipamentos. Capacetes, espadas de bronze, lanças, escudos de couro de boi encobertos de metal. E aí Percy ficou espantado e perguntou a Luke se tinha mesmo que usar isso. Luke olhou para Percy como se ele tivesse ficado louco e disse que a não ser que ele queira ser espetado pelos seus amigos de chalé. Ele entregou a Percy os equipamentos que Quirón achou que serviria e disse que ele ficaria na patrulha da fronteira. O escudo de Percy era do tamanho de uma tabela de basquete da NBA, com um caduceu no meio e pesava cerca de 1 milhão de quilos. Percy tinha esperanças que ninguém tivesse expectativas reais de que ele corresse com aquilo. Seu capacete tinha um penacho de crina azul no topo, assim como todos os do lado de Athena. Já Ares e seus aliados tinham penachos vermelhos. Então Annabeth gritou: Equipe Azul, para frente! Todos da Equipe Azul aplaudiram e agitaram suas espadas e seguiram para baixo pelo caminho para os bosques do sul. A Equipe Vermelha gritou, os provocando enquanto seguiam em direção ao norte.
Percy conseguiu alcançar Annabeth sem tropeçar em seu próprio equipamento. E aí ele perguntou qual era o plano e se ela tinha alguns equipamentos mágicos para emprestar. A mão dela se esquivou para o bolso como se estivesse com medo de que ele roubasse alguma coisa. E ela só disse para ter cuidado com a lança de Clarice, que ele não gostaria de ser tocado por aquela coisa. Fora isso, que não se preocupasse e que iriam tomar a bandeira de Ares. E aí perguntou se Luke tinha determinado sua tarefa. E aí Percy respondeu, patrulha da fronteira, o que seja lá que isso significasse. Então Annabeth respondeu que era fácil, que era só ficar junto ao riacho e manter os vermelhos longe, para deixar o resto com ela, que Atenas sempre tem um plano. Era uma noite quente e úmida. Os bosques estavam escuros, com vagalumes aparecendo e sumindo. Percy ficou um pequeno regato que rugia por cima de algumas pedras, enquanto Annabeth e o restante da equipe se espalharam entre as árvores. E ali ficou Percy, sozinho, com seu grande capacete de penacho azul e seu grande escudo, se sentindo idiota. A espada de bronze, como todas as outras espadas que ele experimentaram até agora, parecia mal equilibrada. O cabo de couro pesava em sua mão como se fosse uma bola de boliche. Percy estava se perguntando se havia como alguém o atacar de verdade. Afinal, o Olimpo tinha que ter alguma responsabilidade, certo? E aí, de longe, a trombeta de Caramujo soou. Surgiram um monte de gritos no bosque, metais se chocando, gente lutando. Um aliado de Apolo, de penacho azul, passou por Percy correndo como um cervo. Pulou o regato e desapareceu em território inimigo. Percy já estava começando a ficar decepcionado, pensando que iria ficar de fora da diversão, como sempre. Mas aí então ele ouviu um som que deu um calafrio na sua espinha. Um rosnado canino grave em algum lugar por perto. Instintivamente Percy ergueu o escudo, pois tinha a sensação de que tinha alguma coisa o espreitando. Então o rosnado parou. E ele sentiu a coisa recuando. E aí, do outro lado do regato, a vegetação rasteira explodiu. 5 guerreiros de Ares saíram gritando e berrando da escuridão. Clarice gritou, acabem com Mané! Ela brandiu uma lança de 1,5 metro de comprimento, a tampa de metal farpado lançando chispas de luz vermelha. Seus irmãos só tinham espadas de bronze comum, então que isso o fizesse se sentir melhor. Eles atacaram cruzando o regato, não havia ajuda à vista. Percy podia correr ou se defender de metade do chalé de Ares. Percy conseguiu se esquivar do primeiro golpe, mas os caras não eram tão estúpidos quanto o Minotauro. Eles logo secaram e Clarice investiu nele com sua lança. Seu escudo conseguiu desviar a ponta, mas sentiu um formigamento doloroso em todo o seu corpo. Seus cabelos se eriçaram, o braço que segurava o escudo ficou dormente e o ar queimou. E aí Percy percebeu que aquela lança estúpida era elétrica, e aí decidiu recuar. Outro cara de Ares golpeou Percy no peito com a parte mais grossa da espada, fazendo com que ele caísse. Eles podiam ter chutado Percy e acabado com ele, mas estavam muito ocupados indo. E aí Clarice pediu para pegarem Percy para fazer um corte no cabelo dele. Só que Percy conseguiu se levantar e ergueu sua espada. Só que aí Clarice jogou ele violentamente para o lado, fazendo com que fagulhas voassem. Agora seus braços estavam dormentes. E aí Clarice começou a debochar de Percy, dizendo, estou apavorada, estou realmente com muito medo desse cara. E aí Percy disse que a bandeira estava para lá, tentando parecer zangado, mas não conseguiu muito bem. E aí um dos irmãos de Clarice disse o seguinte, cara, mas não nos importamos com a bandeira, nós nos importamos com o cara que fez o pessoal do nosso chalé de idiota. E aí, né, Percy, como sempre, não perdendo a oportunidade de rir na cara do perigo, disse assim para ele, vocês não precisam de mim pra isso. Eu rio na cara do perigo. E aí, 2 deles foram para a direção de Percy, que recuou indo de volta para o regato, tentando erguer seu escudo. Mas Clarice era muito rápida. Sua lança o pegou bem nas costelas. Se Percy não tivesse usando uma armadura blindada, teria virado churrasco no estreito. Mas ainda, do jeito que foi, a lança elétrica quase fez os dentes da boca de Percy saírem por causa do choque. Um dos outros filhos de Ares desferiu a espada contra o braço de Percy, fazendo bom talho, fazendo com que ele ficasse um pouco zonzo ao ver seu próprio sangue. Ele se sentia quente e frio ao mesmo tempo, e aí conseguiu dizer, sem alejar. E aí o filho de Ares respondeu, acho que pedi meu direito à sobremesa. Ele então empurrou Percy para o regato que caiu espalhando água para tudo que era lado. Todos ficaram rindo da cara dele. Percy calculou que quando eles parassem de rir, seria a hora que ele iria morrer. Mas aí algo aconteceu. A água pareceu despertar seus sentidos. Clarice e seus companheiros de chalé entraram num regato para o pegar. Mas ele se pôs de pé para recebê-los. Ele simplesmente sabia o que tinha que fazer. Desferiu a parte chata da espada contra a cabeça do primeiro cara, arrancando seu capacete, atingindo com tanta força que pôde ver seus olhos tremendo enquanto ele caía na água. Mais 2 foram para cima dele. Percy usou o escudo para bater no rosto de um e usou a espada para decepar o penacho da crina do outro. Os 2 recuaram depressa e o quarto garoto não parecia muito ansioso para atacar.
Mas Clarice continuava vindo, a ponta da lança crepitando de eletricidade. Assim que ela investiu, ele pegou a vara da lança entre a borda do seu escudo e a sua espada e a partiu como se fosse um graveto. Clarice aí ficou nervosa e começou a ofender Percy e ficar ainda por mais tempo. Mas ele a golpeou entre os olhos com a base de sua espada e a jogou cambaleando de costas para fora do regato. Então Percy ouviu gritos bastante alegres. E aí ele viu Luke correndo em direção à linha limite com o estandarte da equipe vermelha erguido no alto. Vinha flanqueado por alguns garotos de Hermes que vinham cobrindo sua retirada e alguns de Apolo atrás dele combatendo alguns garotos de Hefesto. E aí o pessoal de Ares se levantou e Clarice berrou: "Uma armadilha! Uma armadilha!" Eles saíram cambaleando atrás de Luke, mas já era tarde demais. Todo mundo convergiu para o regato enquanto Luke atravessava para o território amigo. A equipe azul explodiu em vivas. O estandarte vermelho tremulou e ficou prateado, e o javali e a lança foram substituídos por um enorme caduceu, o símbolo do Chalé 11. Todos da equipe azul ergueram Luke nos ombros e começaram a carregá-lo. Kiran saiu a meio galope do bosque e soprou a trombeta de caramujo. O jogo terminou, a equipe azul venceu. Percy estava prestes a se juntar aos outros à comemoração quando ouviu a voz de Annabeth ao seu lado no regato, dizendo: "Nada mal, herói." Mas quando Percy olhou para o lado, ela não estava lá. Ela perguntou onde ele tinha aprendido a lutar assim. Aí o ar tremulou e Annabeth se materializou, segurando o boné de beisebol dos Yankees, como se tivesse acabado de retirar de sua cabeça. E aí Percy sentiu que estava ficando zangado. Não ficou nem mesmo perturbado pelo fato de ela estar invisível um segundo antes. Ele finalmente tinha se tocado que Annabeth tinha armado isso para ele. Que ela colocou ele ali porque sabia que Clarice iria atrás dele, enquanto Luke dava a volta pelos flancos. Ela já tinha tudo preparado. Annabeth colheu os ombros e falou: "Eu disse para você, Athena sempre tem um plano. E eu voltei o mais rápido que pude. Eu estava pronta para entrar na briga, mas você não precisava de ajuda." E aí, meus semideuses, estão ansiosos para ver essa cena na série da Disney? Lembre-se de ativar o sininho, que sempre que tivermos alguma novidade, vamos vir aqui correndo contar para vocês. Esse aqui foi o Veja Como Foi do primeiro Captura a Bandeira. E fiquem prontos para os próximos, viu? Então é isso aí, meus semideuses. Aquele abraço. Fui!